Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando um ano novo e todos nós começamos esse ano cheio de anseios, de desejos, de expectativas. São tantas as coisas que passam pelo nosso coração. E a liturgia de hoje, ela vem nos ajudar a colocar o nosso coração diante de Deus e pedir a Ele aquilo que é mais importante para todos nós. Como nós cantamos no Salmo, nós dizíamos que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. E é exatamente isso que nós necessitamos para viver bem ao longo dos dias que esse ano apenas inicia. Porque, meus irmãos, é só debaixo da graça de Deus que nós podemos vivenciar aquilo que é mais belo para nós, ou seja, a sua vontade. Hoje ainda nós estamos na oitava do Natal, colocamos Nossa Senhora, mas tiramos o menino. O menino deveria estar aqui, porque é o seu lugar ainda. O menino Deus, que no Evangelho de hoje ainda nos convida a ir até aquela manjedoura. A manjedoura a qual nós encontramos este menino, que não é só um menino, que não é só um profeta, que não é só alguém cheio de sabedoria, ou que traz uma mensagem de Deus, mas que é o próprio Deus. E isso nós precisamos insistir, meus irmãos. Nós precisamos insistir, quantas vezes for necessário repetir, para que entre na nossa cabeça, que aquele menino que estava deitado naquela manjedoura, não é só um menino, mas ele é Deus. Ele é Deus, porque se ele fosse só um menino, tudo aquilo que nós vivenciamos seria apenas uma filosofia. Uma filosofia como tantas outras filosofias. Mas não, este menino é Deus. E porque este menino é Deus, hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Theotokos, Mãe de Deus. Agora aqui nós precisamos entender, Maria é Mãe de Deus, por quê? Em virtude do próprio Filho Jesus. Porque em Jesus, é claro, nós sabemos, Maria não gera a Trindade, Deus não é gerado, Deus é desde sempre, desde sempre. Agora, no plano salvífico de Deus, Ele quis se fazer homem, e como vai dizer a segunda leitura, Ele se coloca sujeito à lei, para que debaixo da lei possa salvar todos aqueles que ali estão. Ou seja, Ele vem ao nosso encontro, Ele calça os nossos sapatos, mas para quê? Para nos salvar, para nos salvar. Então quando nós dizemos que Maria é Mãe de Deus, é porque Jesus, Ele é Deus, e não existe separação, não existe um Jesus homem e um Jesus Deus, existe Jesus, e Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e é por isso que Maria ganha este título, como todos os outros, todos em virtude do seu Filho Jesus. Mas é importante nós percebermos que isso não diminui Nossa Senhora, não a coloca rebaixada, porque tudo é plano de Deus. Porque, meus irmãos, nós estamos falando de um encontro, e quando nós falamos de um encontro, precisa haver dois, não existe encontro de um só. Se eu vou me encontrar, eu vou me encontrar com alguém. E este encontro ao qual falamos é justamente este encontro de Deus que vem em busca da humanidade, que se reveste de carne, uma carne recebida de Maria, que como nós já refletimos,
Na semana passada, esta carne de Maria representa a carne de toda a humanidade. E o mistério da encarnação, o que faz? Une o céu à terra. Une o céu à terra. E faz de nós participantes desta filiação divina. Agora, meus irmãos, como diz a segunda leitura, o Espírito Santo que vem trabalhando em nós. É o Espírito Santo que vai me colocando em conformidade com Cristo, a ponto de que eu, como diz aqui na segunda leitura, possa clamar Abba, Pai. Abba, Pai significa papaizinho, papaizinho. Agora, não é pela minha força, não é pela minha vontade, porque se fosse por vontade humana, não precisaria encarnação. Bastaria nós queremos e pronto. Mas também não é tudo feito só por Deus. Existe a nossa participação, porque senão nós seríamos só telespectadores daquilo que Deus faz. E não é assim. Às vezes tem pessoas que falam, a vontade de Deus. E quando fala da vontade de Deus, fala com um peso, fala com uma tristeza, como se a vontade de Deus fosse alguma coisa para nos destruir, alguma coisa que viesse nos diminuir, tirar de nós a nossa liberdade. Mas não, a vontade de Deus é um encontro, é uma proposta de amor. E se eu respondo a esse amor, eu dou espaço. Então Deus dá a graça, eu dou o espaço, para que a graça gerada neste espaço possa gerar frutos. Maria, ela dá o espaço, todo o espaço. Por isso que vai dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Ela dá tudo que tem. E o Senhor a preenche com o seu Espírito e gera fruto. Agora, este mesmo gerar, Deus quer que aconteça em cada um de nós. Em cada um de nós. Ele vem com a graça. Se nós permitirmos, Ele gera em nós. Ele gera em nós quem? O Cristo. Para que tudo aquilo que façamos, façamos no Cristo. E recebemos ali, no Cristo, a graça de sermos herdeiros, de sermos filhos de Deus, de sermos participantes desta graça, com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. Por isso, a primeira leitura, Moisés, ele vai ensinar a Arão a pedir a bênção, a dar a bênção. E a bênção é aquilo que nós temos de tanto valor e de grande importância. Os mais antigos sabem, não saímos de casa sem pedir a bênção aos nossos pais. Dizer a verdade, eu não me sinto tão antigo assim, mas eu sempre pedi a bênção aos meus pais, aos meus tios, às minhas tias, várias vezes no dia. Se saio para a rua para comprar pão, bença mãe. Se chego, bença mãe, bença pai. Mas isso, meus irmãos, não é simplesmente um modo de ser. Não é uma resposta qualquer, como quando alguém diz tudo bem, e você diz tudo bem. Não, não é isso. Não é isso. Deus te abençoe. Comunica uma graça. A bênção de Deus, ela comunica vida. Ela é movimento. E este movimento ocasiona algo naquele que recebe. E aí a primeira leitura ela nos ajuda. Porque nos ajuda dizendo o quê? Que esta bênção, ela nos guarda. Esta bênção, ela nos protege. Essa bênção, ela nos acompanha. E não só, ela faz brilhar sobre nós a face de Deus. Ou seja, aquele menino que nós olhamos e às vezes temos dificuldade de reconhecer como Deus, a graça que nos vem a partir da bênção, nos ajuda a desvelar este mistério e encontrar este menino que é Deus, encontrar Deus. Vocês percebem a importância disso? E o belo que nos diz aqui a leitura, porque esta face de Deus que brilha sobre nós,
Ou seja, o seu olhar que nos acompanha não nos julga. Não é um olhar de julgamento. Muitas vezes nós temos medo de Deus. Achamos que Deus, Ele vai apontar os dedos como nós estamos acostumados muitas vezes a fazer uns com os outros. Mas não, o que diz a palavra? Que esta face que brilha, este olhar de Deus, Ele se compadece de ti. Ele se compadece de nós. Deus nos vê, nos olha e se compadece de nós. Volta para nós o seu rosto, se dá a conhecer, se nós permitimos, e derrama sobre nós a paz. Todos nós queremos paz, mas muitas vezes nós não sabemos acolher a bênção de Deus que vem ao nosso encontro. Acolher, meus irmãos, fazer espaço. Quando nós fomos batizados, nós nos tornamos um lugar, um templo para o Espírito Santo agir. E aí nós vamos entendendo a generosidade e a grandiosidade de Deus, que dá a nós os sacramentos. Para quê? Simplesmente para a gente vir tirar foto quando recebe? Não. Ele nos dá os sacramentos como uma escada, em que nós vamos subindo, e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com este menino Deus. Cada vez mais parecidos. Antes do batismo, nada. Batizados, somos mergulhados no mistério de Deus, na sua graça. Nos tornamos lugar do sagrado. E como vai dizer Santo Irineu, todos nós somos capazes de conter o sagrado. Todos nós somos capazes de Deus. Capazes de Deus. Ou seja, Deus atua em nós e já não é mais o nosso agir. É o agir do Cristo em nós. Quando somos crismados, temos a unção de Deus. Somos ungidos, prontos para anunciar. Quando nos casamos, aqueles que são casados encontram no outro a imagem do Cristo, a quem devem amar e servir por toda a vida. O sacerdote nada mais é do que aquele que dispensa as graças de Deus. É aquele que oferece as graças de Deus. E por isso nós também pedimos ao sacerdote a bênção. A bênção, Padre. Bom dia, bom dia. Boa tarde, fica aqui. Mas quando nós pedimos a bênção, ela vem do alto. Ela vem do alto. Não é do Padre, mas é através do Padre, como todos os sacramentos. Por isso, meus irmãos, pedimos a Deus que ao longo deste ano nós possamos fazer tanto espaço, que nós não sejamos mais reconhecidos pelos outros com aquelas velhas coisas que nós temos. Porque às vezes alguém diz assim: aquele ali, é o mal-humorado. Aquela ali é a linguaruda. Aquela ali é isso. E a gente vai dando tantos nomes. E às vezes nós não sabemos o nome da pessoa, mas o apelidinho que rola nos bastidores das coisas, todos nós conhecemos. Que não seja mais assim. Que todos nós sejamos lembrados pela graça de Deus, que foi e que continua sendo derramada sobre cada um de nós. Por isso nós pedimos que Deus nos dê hoje, numa proporção grandiosa, a sua graça e a sua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.